Uma boa noite, graça e paz seja com cada um dos amados. Amém. É um prazer, um privilégio, né? Podemos falar de Deus, acerca de Deus, das coisas que Deus tem feito na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Como eu falei, acho que foi na terça-feira. Terça-feira eu dei um ensino aqui? Não, na sua casa. Na minha casa? Foi? Ou foi aqui? Não, foi aqui. Foi aqui. Terça-feira foi aqui. Mas na quinta-feira eu falei sobre a Páscoa que está se aproximando e eu traria algumas coisas. Tá aqui, filho, ao fundo. Eu falei de algumas coisas que Deus colocou no meu coração e que eu traria. Não sabia se era eu ou não que estaria pregando nos dias de culto da igreja, mas mesmo se não fosse, eu traria de alguma forma alguns ensinos, algumas mensagens acerca da cruz, acerca da Páscoa, acerca da ressurreição, acerca das 7 palavras que Cristo proferiu na cruz antes de entregar o seu Espírito. E aqui estou. Na quinta-feira eu abordei um pouco sobre o Getsemane. Falei sobre o Getsemane, sobre a prensa de azeite. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da cruz. Qual é o significado que a cruz traz para nós cristãos? Para aqueles que de fato entregaram a vida àquele que morreu na cruz, ressuscitou e logo vai vir buscar a sua igreja. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Você que tem uma Bíblia aí ao seu lado e está nos assistindo, se quiser acompanhar, nós temos que ser crente bereano. Nós não temos que confiar nas palavras, somente nas palavras. Nós temos que conferir se de fato e de verdade aquilo que eu estou dizendo vem das Escrituras Sagradas ou se simplesmente sai da minha mente. Gálatas capítulo 2, verso de número 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A cruz, ela não é um objeto místico que serve como um amuleto protetor ou algo que espanta os vampiros. Tem gente que acha que colocar uma cruz em cima da porta vai impedir que coisas ruins entrem dentro da casa dele. Mas às vezes as coisas ruins estão dentro dele mesmo, e aí aquela cruz ali em cima não vai adiantar nada. Outros colocam no peito. Eu vi um abençoado uma vez com um crucifixo na mão não, no peito, num correntão da grossura do meu dedo, que era mais ou menos uns 20 centímetros, e eu fiquei abismado. Para que um crucifixo daquele tamanho? Ela também não é um símbolo de uma religião, nem mesmo um ornamento, uma joia preciosa. A verdadeira cruz, ela é um objeto de tortura, é um objeto de castigo, de sacrifício, porque era vergonha para quem era pendurado numa cruz, no madeiro, como nosso Cristo foi crucificado. A pessoa, ela era humilhada publicamente, ela sofria dores terríveis, ela ia se asfixiando
aos poucos, até morrer, sem nenhuma forma, nenhuma condição de poder respirar. Então eu vejo uma cruz, não que eu seja contra a pessoa usar ou ter como um objeto decorativo, mas pessoas não sabem o que pensar daquilo. Outros põem a imagem pregada naquele objeto, achando que é Jesus Cristo. E o Cristo que eu conheço, ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele esteve na cruz por algum momento, desceu à sepultura, porque isso estava dentro do plano de Deus. Foi até a mansão dos mortos, até o Geena, o Hades, o Tártaro, como diz nas Escrituras. Pegou a chave do inferno, ressuscitou, subiu aos céus e logo vai vir buscar-nos. Nós devemos levar essa cruz na nossa vida, sim, todos os dias, seguindo o Senhor Jesus, para nós termos na nossa mente que Ele se humilhou, Ele sofreu, Ele padeceu, para que hoje eu tivesse a liberdade de servir a Deus com todo o meu coração, para que hoje eu tivesse a certeza de que eu sou livre, e não simplesmente colocar uma cruz no meu peito, no meu anel, ou seja lá onde for, e achar que aquilo é um símbolo muito lindo, mas não é. Então qual é o sentido, o significado verdadeiro dessa cruz? É sobre isso que nós vamos refletir, sobre o que significa a cruz para os cristãos. Porque, como eu já disse várias vezes, cristão deriva de uma palavra grega que significa pequeno Cristo. Quem se diz cristão, ou se o meu povo que se chama pelo meu nome, Cristo, cristão, nós temos que refletir essa imagem de Cristo de alguma forma. As pessoas têm que ver em mim algo diferente. Não que eu seja melhor do que alguém, maior do que alguém, ou possa mais do que alguém. Não, mas se eu falo que eu sou cristão, as pessoas têm que ver que em mim tem alguma coisa Glória diferente. a Deus, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Essa cruz, ela nos reconcilia com Deus. Essa humilhação de Cristo fez com que Deus olhasse a humanidade de outra forma, como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, para que esses tivessem a adoção de filhos. Por causa dessa reconciliação que nós tivemos com Deus, que a humanidade teve com Deus, nós tivemos condição de nos tornarmos filhos de Deus e com isso matar toda a inimizade que eu tenho com as coisas que me afastam desse Deus. Porque antes eu era amigo de muita coisa que não agradava a Deus. Eu amava essas coisas. E hoje eu tenho que tirar tudo isso da minha vida. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e pelo Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho que fez com que nós, pecadores, nos arrependêssemos dos nossos pecados. Porque antes nós estávamos separados de Deus e hoje não estamos mais, porque o véu foi rasgado. Aleluia. Eu lembro quando eu era pequeno e eu pertencia a uma outra religião e eu ouvia o sacerdote falando que a Bíblia, ela não foi feita para pessoas
com um intelecto comum, porque uma pessoa comum não consegue entender a Sagrada Escritura. E eu cresci acreditando naquilo. Quando eu me tornei macumbeiro, eu lia muito Apocalipse, com medo terrível de ir para o inferno, mas eu não entendia nada, e eu lembrava do que esses sacerdotes falavam e concordava com eles, que de fato eu não poderia entender as Escrituras Sagradas, até o dia que eu conheci a Jesus Cristo, e esse Cristo fez com que as escamas caíssem dos meus olhos. Glória a Deus. E fizesse com que eu passasse a entender tudo o que estava escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é um livro de romance. Não é a mesma coisa de eu pegar uma revista de noticiário, abrir e começar a ler. Se eu não tiver reverência, se eu não acreditar que dentro desse livro realmente está a palavra de Deus, de nada vai adiantar eu ler, reler, aprender, decorar, porque existe um ser que conhece a Bíblia mais do que todos nós e ele não é convertido. Satanás conhece as Escrituras Sagradas mais do que todos nós juntos e ele não é convertido. Então, conhecer a Bíblia, decorar a Bíblia não faz de ninguém servo de Deus. Não faz de ninguém mais ou menos espiritual do que ninguém. Eu me lembro quando eu pregava nos presídios e eu chegava na cela, na igreja, onde era a igreja, a cela dos irmãos, o que eles mais sabiam era a Bíblia. Mas quando saíam, eram os primeiros a se desviar. Aleluia. Nós temos que confiar e crer com todo o nosso coração que de Gênesis a Apocalipse, tudo que está aqui foi ditada pelos lábios do Senhor. Glória a Deus. Isaías 59, verso 2 diz assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. O fato de nós levarmos um símbolo grudado em nós, ou termos ele no nosso ambiente, não faz com que Deus se aproxime de nós. Se eu não viver uma vida verdadeira com Deus, uma vida sincera com Deus, de maneira nenhuma Deus vai ouvir as minhas orações. De maneira nenhuma eu vou conseguir agradar a Deus. E muitas pessoas acham que ter uma cruz, abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto para que espante as coisas ruins, ou no Salmo 23 para que haja fartura na casa, porque Deus é o pastor e nada vai faltar, faz com que essas coisas aconteçam. E não acontece. Nós deixamos essas coisas supersticiosas para trás, porque se nós acreditarmos nisso, qual a diferença do Evangelho para Umbanda? Qual a diferença de eu acreditar nesse misticismo evangélico e acreditar numa simpatia que é feita no centro espírita? Não tem diferença nenhuma. Nós temos que crer que, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu me arrependi, eu me reconciliei com Deus, todo o meu passado foi perdoado, mas que daquele momento em diante eu tenho que começar uma caminhada de transformação. Eu tenho que ser transformado dia a dia. Eu ensino para minha esposa que todos os dias eu faço uma retrospectiva
da minha vida. Sempre eu analiso o Emerson de ontem e o Emerson de hoje. Glória a Deus. Se o Emerson de ontem é o mesmo de hoje, tem alguma coisa errada. Se o Emerson de um mês é o mesmo Emerson de hoje, tem alguma coisa errada. O Emerson que chegou em São Paulo em 2017 é o mesmo Emerson de 2021, tem alguma coisa errada. Porque até o Senhor me recolher ou Ele vir buscar a igreja, todos nós estamos passando por um processo de transformação. Aleluia! Não tem porque eu sou pastor, eu acho que acabou. Não acabou não. Eu sou igual a todo mundo. Eu sempre falo, eu não sei porque eu sou pastor. Não entendo porque eu sou pastor. Eu não daria esse título para mim. Mas já que deram, tá eu aqui. Mas eu tenho que pôr na minha cabeça que dia a dia eu tenho que ser transformado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Quando nós levamos nossa cruz, nós devemos crucificar junto dela os nossos desejos e as nossas opiniões. Porque os desejos que eu tinha antes de Cristo, as opiniões que eu tinha antes de Cristo, ela tem que aos poucos ir sumindo. Existem pessoas assim que quando se entregam a esse Deus, esses desejos e essas opiniões somem. Mas existem pessoas que não, que passa dia, passa mês, passa ano, anos, e ele continua com alguns desejos e algumas opiniões que não estão pautadas na palavra de Deus. E eu tenho que fazer com que isso saia do meu coração, porque isso me impede de me aproximar cada vez mais de Deus. Nós precisamos começar a amar mais o nosso próximo. Nós precisamos mais tentar nos reconciliar com os nossos inimigos, para nós entendermos o que de fato significa a cruz de Cristo na minha vida, ou na vida de cada um dos irmãos. A cruz de Cristo, ela significa glória. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz: mas longe estejas de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta porque sabia que receberia a glória de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2, 3, diz: por mais terrível que tenha sido a dor, nada se compara com a glória divina. Aleluia! Aleluia. Nós aprendemos um pouco disso sobre o estudo de conhecer a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Se nós quisermos levar nossa cruz nessa vida, nós não temos com o que nos gloriar. Aleluia! A glória não pode ser para mim. Como eu disse esses dias atrás, sobre o compromisso, que existem pessoas que querem o compromisso, que querem o cargo, mas não querem o compromisso, mas ele quer o cargo para se aparecer. Porque ele sabe que os holofotes vão estar sobre ele. Mas a responsabilidade e o compromisso ele não quer. Porque ele não quer somente glória para Deus, ele quer glória para ele. Ele quer que as pessoas de alguma forma fiquem bajulando ele. E eu não tenho que ser bajulado por ninguém. Por isso que eu não ligo para as minhas mensagens. Se vai bater, se vão gostar, se não vão gostar. O meu estilo de pregação é um só.
Eu não prego para agradar pessoas, porque eu prego para mim mesmo. Glória a Deus. Todas as mensagens eu falo comigo e não com as pessoas. Aleluia! Nós devemos reconhecer a nossa fraqueza. É, Deus. Porque por mais difícil que seja a caminhada, nós devemos levar essa cruz. É, Jesus. Nós não devemos querer glória para nós. Querer se aparecer, querer ser o dodói, querer ser a estrela. A estrela de nós se chama Jesus Cristo. Então a cruz nos ensina que a glória de Deus, ela é de Deus. Glória a Deus, Senhor. Ela não é minha, não é do pastor, não é da pastora e de nenhum de nós. É, meu Deus. A cruz significa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, diz assim: porque nada me produz saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha sabedoria, o meu entendimento, vem de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não posso achar que tudo que eu faço por Deus e para Deus é simplesmente sabedoria minha. Não é. Se não fosse Deus me capacitar e me dotar de alguns entendimentos, o que eu falaria? Para quem eu falaria? E como eu falaria? A cruz nos revela a sabedoria de Deus e não do mundo. Porque para o mundo, um Deus crucificado parece loucura. Mas para nós, sabemos que consiste na sabedoria divina, confundindo os sábios desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 1, a palavra de Deus diz, a partir do verso 23, diz assim: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Aleluia. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Aleluia. O único que pode nos dar sabedoria se chama Deus. Glória a Deus. É através dele que as sabedorias vêm. Porque ninguém entende, o mundo não entende o porquê somos assim, o porquê fazemos assim, o porquê falamos assim. Se nós formos explicar para as pessoas que não creem, elas vão nos chamar de louco. Quando levamos nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre nossas vidas, nos tornamos mais sábios e espirituais. Devemos crucificar a nossa própria sabedoria e buscar o discernimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. Humildade tem a ver com isso. Humildade não é eu me fazer de coitadinho. Humildade é eu me desfazer de tudo aquilo que eu sei para aprender, talvez com alguém que eu achava que não sabia nada. Humildade é eu reconhecer que eu não sei nada Glória a Deus. diante de Deus. O significado da cruz também é a pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meu Deus. A notícia
que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso é o principal conteúdo da nossa pregação, ou pelo menos deveria ser, que Cristo foi crucificado, que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Essas mensagens têm sumido dos púlpitos. Essas mensagens estão deixando de ser moda, porque a moda agora é só mensagem que me traz motivação, que faz com que eu queira ser alguém que eu não sou. Porque Deus, na cabeça de muitos, eu acho que tem que ser o coach deles. E tem que fazer com que eles se sintam bem. A mensagem da cruz, de que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema de todas as mensagens. Aleluia! Também devemos ensinar que precisamos levar a nossa cruz todos os dias. Ou seja, eu tenho os meus problemas, mas eu sigo a Jesus Cristo. Eu tenho as minhas dores, mas eu sigo a Jesus Cristo. Eu tenho as minhas desilusões, mas eu sigo a Jesus Cristo. É, meu Deus, aleluia. As pessoas estão ensinando ao contrário, que o fato de eu ter aceitado Jesus Cristo vai sumir os meus problemas. Não. De forma nenhuma. Jesus nunca ensinou isso. Então, um dos significados da cruz é que ela é a pregação do Evangelho, a pregação do arrependimento, a pregação da conversão. Um dos significados da cruz para os cristãos é poder. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Oh, glórias, aleluia. Deus derramou todo o seu poder em amor na cruz por cada uma de nossas vidas. Ei, Jesus. As pessoas incapacitam o sacrifício de Cristo. As pessoas incapacitam o que Cristo sentiu naquela cruz. As pessoas invalidam tudo que Cristo sentiu naquele lugar. Naquele momento, Jesus tinha o poder de descer da cruz se Ele quisesse. É, Deus. Se Cristo quisesse, Ele tinha descido de lá. Não foi os cravos que seguraram Cristo. De forma nenhuma. As pessoas acham que Jesus Cristo ficou preso na cruz por causa dos cravos, e não foi os cravos que segurou Cristo de jeito nenhum. O que segurou Jesus Cristo na cruz foi o amor que Ele sentiu pela humanidade. Aleluia! O que segurou Cristo na cruz foi porque Ele viu um homem que estava escravizado um dia pelas drogas, pelo tráfico, hoje sendo pastor. Foi isso. Lá do alto daquela cruz, eu creio que Ele viu toda a humanidade que se renderia aos seus pés e sentiria o amor que Ele sentiu por cada um. Glória que a o Deus. levou até Aleluia. aquele momento. As pessoas têm invalidado muito esse Jesus Cristo, porque eu assisto várias pregações por dia e todas as pregações é uma só: você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Nós somos vitoriosos sim, mas em Cristo Jesus, porque Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Eu não posso invalidar o sacrifício que Jesus Cristo sofreu, que Ele teve que fazer lá naquela cruz. Jesus preferiu permanecer
de uma forma ainda maior do que o seu poder. Filipenses capítulo 2, verso 1. Eita, Jesus, me abraça. Vamos lá. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com a tua humildade as demais pessoas superiores e a si mesmo. Cada um zele não apenas por seu próprio interesse, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Aleluia. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia a Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Quanto mais fracos nós somos, mais poder de Deus se manifesta em nós. Então nós devemos levar nossa cruz onde nos sentirmos impotentes, para receber o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, Fiel, aleluia. um dos significados da cruz é poder de Deus. Porque quando eu estou fraco é que me sinto forte. Glória a Deus. É aí que eu sinto a presença de Deus sobre a minha Aleluia. vida. Outro significado da cruz na vida dos cristãos é a conversão. Gálatas capítulo 5, verso de número 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós temos que crucificar a nossa carne, os nossos desejos. Na cruz de Cristo, convergiu todo o pecado da humanidade. Todo o pecado foi para os ombros de Cristo. Todo o pecado Jesus Cristo sentiu naquele momento. E ao derramar o seu sangue, Cristo lavou esses pecados. E além de lavar os nossos pecados, Ele nos perdoou. Existem pessoas que acham que o sacrifício de Cristo foi um espetáculo. E não foi um espetáculo. Eu creio que hoje, nos dias de hoje, se Jesus Cristo viesse e passasse por tudo aquilo, as pessoas fariam a mesma coisa. Ao invés de ir lá socorrer Ele, nós iríamos lá para assistir à morte dele. Como um espetáculo, como algo que trouxesse alegria ao nosso coração.
E nós temos que ver aquilo lá como algo vergonhoso. Porque se eu tivesse que passar por aquilo, quão doloroso seria, porque a cruz era para mim, era para vocês, mas Cristo resolveu passar por cada um de nós. Aleluia, Deus. O sacrifício de Cristo deu condições para que as pessoas de todos os lugares, de todos os ambientes, de todas as culturas, de todas as posições sociais, pudessem ter o privilégio de aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E com isso, se converter do seu mau caminho, mudar a direção do seu caminhar, mudar a maneira de pensar, porque conversão é isso. A pessoa que fala para mim que se converteu e continua a mesma pessoa, ela não se converteu. Como eu sempre falo, até aqueles que nascem no berço evangélico, eles têm que se converter. Porque se a vida deles é igual à vida que eles levavam desde criança, tem alguma coisa diferente. Então eles não tiveram uma experiência com Cristo. Porque todos nós temos que passar pelo crivo da experiência, pelo crivo da conversão. Porque todos nós, independente do que somos, somos pecadores. É, Jesus. A cruz serve para sacrificar nossa carne, nos transformar negando nossas próprias vontades. Por isso, levar a cruz significa se converter a cada dia negando as nossas vontades e assumindo uma obediência ao nosso Deus, que chamamos de Pai. A cruz para nós significa conversão. Glória a Deus. Um outro significado que a cruz nos traz é o perdão. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que cédula é essa? A cédula da morte. A morte que havia sobre nós, ela já não existe mais porque ela foi rasgada. Jesus declarou na cruz o perdão não somente para os soldados que os castigavam, ou aos fariseus e à multidão que pediu sua crucificação. Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até o último. Aleluia! Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquela frase não foi só para aqueles que estavam ali. Aquela frase foi para toda a humanidade. Para todos aqueles que não creem nele. A cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém, sendo castigado, humilhado, encontrar força para perdoar enquanto ainda está sendo ofendido? Só Jesus, só Deus. Eu mandava Deus descer raio do céu e matar todo mundo. Somente o amor de Deus, que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua glória na cruz, Colossenses 1:20 diz isso. Por isso, o nosso levar a cruz todos os dias deve ser para perdoar todos aqueles que nos ofendem. Aleluia. Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Se nós não perdoarmos as pessoas, como nosso Pai pode nos perdoar? Na cruz, Jesus trouxe o perdão para nós.
Então, um dos símbolos da cruz é o perdão. O perdão de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, de tudo aquilo que eu faço de ruim. Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não levo a minha cruz? Se eu nem sei qual o significado dessa cruz? Ela é um simples objeto de decoração ou místico? Não sei, eu sei que Cristo foi crucificado numa cruz, mas eu não sei qual é o significado dela. Aleluia. A palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano e deste com o próximo. Também mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Nos ensina a sabedoria que é espiritual e não carnal. Nos dá uma mensagem que deve ser a nossa pregação do Evangelho, nos capacitando com o poder acima das nossas fraquezas, fazendo-nos nos converter dos nossos erros, mudando nossas vidas e declarando perdão sobre cada um de nós. O perdão definitivo. Não existe cristão sem cruz, mas não uma cruz símbolo, não uma cruz mística, uma cruz que eu entenda o significado dela, o que foi para Cristo e o que é para mim hoje. O que a cruz é para mim? Porque se ela não for essas coisas que nós ouvimos aqui, ela não é cruz. Eu não entendi o sacrifício de Cristo. Eu não entendi o que Cristo passou. Eu não entendo nem o que eu sou. Meu Deus. As pessoas, elas estão num ritmo de viver moda. Na terça-feira nós vamos falar sobre a Páscoa, o significado verdadeiro da Páscoa. Eu não sou contra o ovo de Páscoa, de forma nenhuma, eu como, eu sou gordo. De Páscoa. Como que é uma beleza. Me dê ovo de Páscoa, De mas, Páscoa. mas dê bom. Mas de Páscoa. Não dê aqueles com óleo de soja, não. Mas Não é de Páscoa. É, de Páscoa. É um pássaro a Páscoa? Não, É coelho. é um coelho. Coelho bota ovo. Bota. Esse coelho bota. Eu não sou contra, mas minha filha, desde que eu me converti, eu dava ovo de Páscoa para ela. Mas eu ensinava o significado disso. O que era Páscoa e o porquê que ela estava ganhando aquele ovo. Ela estava ganhando ovo para comer. Não tinha nada a ver com coelho, com nada. O problema é que tem um monte de filho de crente que acha que o coelhinho da Páscoa existe. Papai Noel existe. E que tantos outros existem. E aí o significado da Páscoa perde o sentido, porque a Páscoa, na minha opinião, ela é mais importante do que o Natal. E ela é a festa cristã mundial maior que existe, mais do que o Natal. Porque se a gente estudar bem, Jesus Cristo não nasceu em dezembro. Porque dezembro, na região que Cristo nasceu, é muito frio. E como é que uma criança ia ficar dentro da manjedoura num frio tremendo? Então nós temos que estudar. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. Que você entenda o real significado da cruz. Que traga esse significado para o teu coração. Que se arrependa, se converta. Perdoe, seja perdoado e que Deus possa lhe abençoar em nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Amém.